Qual é a sua opinião sobre o Miguel? Sabendo um pouco mais da sua particularidade do que nós que só vemos pelas notícias da rede social. O que o senhor pode falar do Miguel? Falando primeiro a respeito do podcast, é que algumas pessoas, quando eu levo alguém que é fora da caixa, que tem um ministério profético, ou que fura a bolha teológica, principalmente dos assembleanos, eu recebo muitas críticas como essa. O podcast está perdendo a essência. Então, aproveitar para deixar claro, não está perdendo a essência, porque a essência do podcast sempre foi essa: ouvir todas as perspectivas cristãs possíveis. Do profeta ao herege, do homem de Deus e até aqueles que vocês dizem que é falso profeta. Aprendendo com Paulo, examine de tudo e retenha o que é bom. Quando eu ouço algo que é fora daquilo que eu acredito, daquilo que eu creio, daquilo que eu estudo, isso me traz dois sentimentos. O primeiro sentimento é: eu estou no caminho certo. Poxa, a verdade, eu sinto orgulho daquilo que eu creio, daquilo que eu estudei, daquilo que eu vivo. Porque eu ouvi o cara ali falando besteira, asneira. Falo, não, isso é antibíblico. Esse cara acredita nisso que ele está vivendo. Existem pessoas que acreditam. Me dá um orgulho santo, né? Uma alegria. Sim. Não usar a expressão orgulho, mas me dá uma alegria a respeito da minha fé, a respeito dos meus mentores, a respeito dos meus mestres, teologicamente falando, que me ensinou e me orientou a verdade que eu vivo e que eu creio. O segundo sentimento que eu tenho quando eu ouço algo que é diferente daquilo que eu estudei e que eu creio é: poxa, interessante, nunca tinha parado para ver por esse ponto de vista, não. E tem base bíblica. Eu vou estudar um pouquinho mais sobre isso aí. Então, assim, é você ser democrático naquilo que você ouve. Você ouvir de tudo e reter o que é bom. É você ter maturidade para ouvir. Sim, claro. Só que nós estamos vivendo uma geração de bebezinhos que tem que ficar na chupetinha, na mamadeirinha, sabe? Que não pode ouvir algo diferente, que herege, falso profeta. E nem tudo é heresia, poxa. O cara não feriu a sã doutrina bíblica, não tirou a divindade de Cristo, não tirou a divindade do Espírito Santo. Crê na Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus que se manifesta em 3 pessoas. Apenas trouxe uma perspectiva diferente a respeito de um texto específico que eu não estava acostumado. Então, assim, o que é heresia? É quando você vai ferir as doutrinas bíblicas, claro. É quando você vai tirar a divindade de Cristo, é aquilo que vai afetar o corpo de Cristo, vai afetar a igreja do Senhor. Então, assim, você precisa ouvir. Agora, você reter isso é uma responsabilidade sua, não minha. Exato. Viu? Na época de Paulo, já tinha os filósofos, já tinha as ideologias humanas, filosofias de homens e até doutrinas de demônios. E Paulo falava: examinai de tudo, ouçam, mas retenham o que é bom, sejam bereanos. Agora, eu não tenho culpa se a gente vive uma geração que não é bereana, que não consegue analisar. Agora, a essência do podcast sempre foi trazer diversas perspectivas. Para tu ter ideia, logo quando eu comecei o podcast, no primeiro ano, veio o Israel do Fuxico Gospel, veio o Zion que a gente tretou, e ao mesmo tempo vinha pastores, teólogos, mestres, homens de Deus, sim. Entende? Porque essa sempre foi a essência. Aí eu trago um Leonardo Sala, eu trago um Miguel Oliveira, para quê? Conhecer a perspectiva, saber a verdade do cara. Porque eu já ouço muitas verdades desse lado aqui. Agora, eu preciso ouvir a verdade da pessoa, entendeu? E saber, examinar. Só que aí tem outro problema, que as pessoas querem que eu traga e não quer que eu confronte apenas com perguntas. As pessoas querem que eu vá para o ataque. As pessoas querem que eu vá para a ofensa. E sinto muito, pastor Salatiel, se o senhor me trazer aqui no seu podcast e começar a me ofender, você é um passador de pano, você é um defensor de herege, eu me levanto e saio. Tá certo. Entende? A mesma coisa, se eu trago um convidado aqui, eu vou chamar o cara de falso profeta? Você é um falso... Eu posso fazer perguntas. Alguém diz que o senhor é falso profeta. Você se considera falso profeta? Exato. Ou seja, eu fiz uma pergunta confrontadora sem precisar atacá-lo. Exato. Alguém diz por aí que isso aqui que o senhor falou é heresia. O senhor se considera um herege? Não, por que não? Eu estou
confrontando a pessoa com uma pergunta sem precisar ofendê-lo. E aí deixa a pessoa responder. Mas não, nós estamos vivendo uma geração com sangue nos olhos, que quer massacre, que quer guerra, que quer batalha, que quer espada, quer que eu traga o convidado e desrespeite.